Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vim trazer outro caso de serial killer, que eu não sei por quanto tempo que eu vou fazer essa série de serial killer, esse quadro, porque tem muito serial killer nesse mundão, né? Não é mesmo? É mesmo. Mas enfim, talvez eu pare um pouco e traga casos diferentes pra não ficar cansativo, até pra mim gravar e até pra vocês assistirem, que é literalmente a mesma coisa sempre, que eles matam várias pessoas e acabou a história. Então o serial killer de hoje é sobre Elmer Wayne Haley. Eu acho que é assim, eu vou falar pra ele sempre que eu não sei pronunciar o nome dos mocinhos, porque realmente eu não sei inglês e não sei pronunciar absolutamente nada. Até quando eu vou traduzir as coisas eu fico meio confusa, porque é tudo em inglês, a maioria dos casos, se eu não acho no Wikipedia e fico tipo, isso aqui não faz sentido nada. Enfim, eu espero que seja certo. E esses serial killers que eu tô trazendo é sobre uma série que eu já comentei aqui no canal, eu acho que sobre Berkowitz, se eu não me engano, eu falei que é Mindhunter, eu acho que é assim também que se pronuncia, e fala desse mocinho lá. E neste caso tem outros dois mocinhos, mas esses dois mocinhos não aparecem por enquanto na série. Então o que eu vou falar hoje aparece na série, então por isso que eu vou falar dele. Mas eu poderia falar dos outros dois mocinhos que se juntaram a ele, ou que ele se juntou a eles. Acho que é ele que se juntou a eles, não eles que se juntaram a ele. É meio confuso, mas vocês vão entender ao longo do percurso que eu vou contar pra vocês. Eu vou chamar ele de Wayne porque é mais fácil de eu pronunciar, tá bom? Então, Wayne nasceu dia 9 de maio de 1956, um dia depois do meu aniversário, mas eu nasci em 2001, então é um pouco mais bem antes do meu aniversário, mas um dia depois. Ele era o irmão mais velho de 4 irmãos. Seu pai era um alcoólatra que espancava a mãe e os filhos fisicamente e psicologicamente, enfim, ele agredia todo mundo lá na casa. Já a mãe dele, ela era uma moça muito protetora, que sempre estava influenciando os filhos a terem uma boa educação e não se meterem em confusão. Então o pai e a mãe de Wayne se separaram em 1970. Wayne, ele era um excelente aluno, mas depois do divórcio do pai e da mãe, ele teve que trabalhar em diversos trabalhos para ajudar a mãe com as dívidas e a pagar as contas. Dívidas e contas é a mesma coisa, Laura. Enfim, ele teve que ajudar a mãe financeiramente, então ele teve que aceitar diversos trabalhos diferentes para ajudar a mãe. Então, tendo que trabalhar muito, as notas começaram a cair e ele, com 15 anos, desistiu do ensino médio. Agora começa a história paralela de duas outras pessoas que entraram na vida do Wayne. Então, aos 15 anos, o Wayne conhece David Bruski, que era um ano mais velho dele, então ele tinha 15 e o Bruski tinha 16. E logo eles já viraram amigos, eles sempre andavam juntos e, enfim, estavam sempre juntos. Então também o Brooks andava com um homem mais velho, o Dean, que também entra nessa história maravilhosa, que vocês vão entender ao longo que eu for contando, que é uma história bem grande, deu umas 15 páginas só esse serial killer. Em 1971, o Wayne também começou a passar o tempo dele ali com o Dean e com o Brooks. Então, o Dean, o Brooks e o Wayne começaram a roubar em diversos endereços pelos quais o Wayne recebia algum dinheiro. Em um teste de caráter, Dean perguntou para o Wayne se, por acaso, se fosse necessário, ele aceitaria matar. E o Wayne disse que sim. Então agora eu vou contar a história paralela, que é como o Wayne conheceu o Dean. Então o Wayne era para ser uma das vítimas do Dean e Brooks, que o Brooks e o Dean, eles trabalhavam juntos. Antes disso eles já matavam, eles já sequestravam meninos, porque Dean era homossexual, então ele só aceitava meninos. Então antes do Wayne conhecer eles, eles já matavam outros meninos. A gente nunca vai saber o real motivo por qual o Dean não matou o Wayne. Então Dean ofereceu o mesmo acordo que ele tinha feito para Brooks, que a cada menino que ele trouxesse, ele ia pagar um valor de $200. O Wayne disse que no começo ele ficou pensativo, que ele não queria fazer isso, mas que a família estava passando por dificuldades, então acabou que depois de alguns meses ele aceitou.
Então, em 24 de março de 72, o Wayne leva um amigo para Jean. E lá eles amarram ele numa mesa, algemam ele numa mesa, que era como eles faziam, que era como Jean fazia, na verdade. Então, depois eles algemar, o Wayne sai do local, da casa do Jean, e o Jean fez o que quis com aquele menino. Então, vai saber, né? Mas o mais certo é que ele matou. E depois disso, o Wayne, ele leva os restos mortais para uma desova que eles tinham e ele enterrou o menino lá. E o Wayne fala que ele era uma vítima, que ele só levava os meninos até o Jean, que ele nunca tinha matado ninguém e que ele só fazia o pombo correio, digamos assim. Brooks fala que o Wayne era tão perverso quanto o Jean, que ele já tinha visto o Wayne matar. O Jean continuou nessa matança até 7 de agosto de 1973, quando o Wayne convidou um amigo para ir numa festa na casa do Jean, e no caminho eles encontraram uma outra amiga, Rhonda, que estava ali na entrada da casa dela, na escada, esperando a bebedeira do pai dela passar, porque ela já tinha sido agredida pelo pai, então ela tava ali na porta esperando a bebedeira do pai passar pra ela poder voltar pra casa. Então eles convidaram a Rhonda pra irem junto na festa na casa do Jean. Então todos eles foram pra casa do Jean. Então quando eles chegam na casa do Jean, o Jean fica muito bravo porque eles trouxeram uma menina junto. Sua preferência então era sempre meninas, e ele tinha ficado muito bravo que tinha vindo uma menina junto. Então depois de algum tempo ele disse que tava tudo bem, que ela podia ficar, mas ele começou a drogar os três, começou a dar maconha, álcool. Então quando os três eles já estavam tipo desmaiando, ele prendeu eles três. Então nisso, acho que depois de algum tempo, né, óbvio, eu tô contando aqui pra vocês corrido, mas acho que depois de algum tempo o Wayne acordou e conversou com o Jean, porque o Wayne também ia ser morto pelo Jean. Ele conversou e então convenceu o Jean a soltar ele, que ele ia ajudar a matar os outros dois, a menina e o menino. Então o Jean, ele ficou com o menino, porque então já que ele gostava de matar os meninos, ele ficou com o menino, e o Wayne, ele ficou com a menina. Ele pediu até se ele podia levar ela pra outro lugar, outro cômodo da casa, mas o Jean falou que não. Então o Wayne tirou a mordaça que tava na Rhonda e ela pediu se aquilo tudo era real, e o Wayne disse que sim. E ela perguntou se ele não ia fazer nada pelaquela situação, se ele não ia agir ou sei lá, se ele não ia fazer alguma coisa. Então ele disse que foi a primeira vez que ele se questionou o porquê ele estava fazendo aquilo, porque ele estava matando pessoas, e foi a primeira vez que ele se questionou em todo o tempo porque ele estava fazendo aquilo. Então ele caiu em si, ele pegou uma pistola que estava ali perto, que era do Jean, e disse pro Jean que aquilo já estava indo longe demais, e atirou na cabeça do Jean, só que a bala passou de raspão. Então o Jean correu pelo corredor e o Wayne deu mais 3 tiros nas costas dele. Então o Wayne soltou a Rhonda e o outro menino, e eles ficaram ali discutindo o que eles iam fazer, como iam contar, o que iam fazer, enfim. Ficaram ali discutindo o que eles iam fazer. O Wayne queria deixar o corpo do Jean ali e queria ir embora, mas o menino convenceu o Wayne a ligar pra polícia e explicar tudo o que tinha acontecido. Então, quando o Wayne estava em custódia, ele confessou tudo pro Brooks, o envolvimento que ele tinha nos crimes e aonde estavam os corpos. Então a polícia usou os presos para desenterrar os corpos onde o Wayne tinha falado. E lá eles contaram 25 corpos, e quando eles contaram 25 corpos, eles ficaram em choque. Ali no ponto de desova do Jean, eles contaram 28 corpos, sendo que em 3 locais eles só tinham encontrado, tipo, um braço, um fêmur, tipo, pedaços de pessoas. Então eles não conseguiram identificar. Mas também é importante dizer que na época de 1970 a 1973, 42 meninos desapareceram. Então com certeza o número de vítimas é bem maior do que encontraram, das 28 que encontraram. O Wayne na prisão disse que sabia de mais 4 vítimas, mas que essas vítimas não foram encontradas. Então lembra que eu disse que o Brooks tinha falado, ficou redundante isso?
Mas lembra que ele tinha falado que o Wayne era tão perverso quanto o Jim? Então, em 2012, a polícia revelou uma foto Polaroid de um menino que foi encontrado na casa do Wayne. É bem parecido o lugar da casa do Jim. Então dizem que ele também matava, que não era só o Jim que matava, que ele também matava e que ele não era uma vítima como ele dizia que ele era. Mas esse menino da foto, eles não conseguiram identificar quem era. Então, gente, o vídeo foi esse. O caso foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de deixar o like, e é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!